vamos começar falando um pouquinho sobre a história de Israel. Eu acho que é muito importante, eu tenho certeza disso, e eu creio que à medida que formos aprendendo juntos da palavra de Deus, nós vamos desmistificar muitos mitos da internet e vamos também desmistificar, derrubar muitas seitas e heresias. Então preste atenção, eu recomendo que quem trouxe caderno anote, e eu até ia mandar uma mensagem para vocês para dizer que quem fosse anotar, quem gosta de anotar, separasse um caderno só para a história de Israel. Mas não tem problema não. Semana que vem nós devemos voltar a falar sobre os pilares do cristianismo. Olha, é muito interessante para você que é amante da palavra de Deus, que é estudioso, para você que é professor da escola dominical, né, ou que tem essa aptidão para ensinar a palavra de Deus, quer ensinar os jovens, eu vejo que querem aprender, mas também querem ensinar a palavra de Deus. Para você que quer aprender e ensinar, você que vai ensinar, vai pregar a palavra de Deus, e aqueles que já ensinam a palavra de Deus, eu quero deixar aqui um adendo da minha parte para vocês. A gente, ao longo do tempo que a gente caminha na igreja, principalmente os mais novos, principalmente os neófitos, os iniciantes, eles se detêm muito em textos polêmicos. Parece que é uma queda, parece que os olhos eles se voltam mais para as polêmicas do que para as soluções. Quando a gente está numa reunião de obreiros ou de irmãos ou de igreja, qualquer tipo de reunião, eu sempre observo no meio da reunião quem é que traz solução ou quem é que aponta problema. Da mesma forma, essas pessoas, esse tipo de pessoa, esse caráter de pessoa, essa pessoa, a índole dela, ela tende a focar só nas polêmicas, nos problemas. E aqui eu quero que você guarde isso no seu coração, principalmente os jovens. Se quiser anotar, anote. Porque nós não devemos, agora falando de termos bíblicos, tá? Isso vai para a internet e muita gente vai estar me ouvindo. Falando em termos bíblicos, mediante a teologia e a palavra de Deus. Por que é que nós não devemos, existem muitos que se prendem a isso, mas por que é que nós não devemos nos preocupar com assuntos polêmicos que existem na Bíblia? E hoje, se der tempo, nós vamos esbarrar num assunto polêmico, tá? E eu quero aqui novamente ratificar, corroborar que nós vamos desmistificar a polêmica. A Bíblia não veio para trazer confusão, a Bíblia veio para trazer esclarecimento, tá? Então, por que não devemos nos preocupar? Pastor, mas o que esse texto quer dizer? Não se preocupe com textos polêmicos na Bíblia. Então, vamos lá. Primeiro, por que eu não preciso me preocupar? Porque não é do intuito da palavra de Deus se deter em assuntos que não vão gerar benefícios. Anote isso. Não é do intuito. A Bíblia não foi escrita para se deter em assuntos que não vão gerar benefícios. Mas por que é que ela foi? Por que foi escrito esse e esse assunto? Para que você também e eu também não ficássemos alheios ou isentos ou desapercebidos ou distantes do que aconteceu, simplesmente assim. Mas não se detenha nesses textos que você não compreende, não entende. Segundo, por que nós não devemos deter? Porque a palavra de Deus, segundo ela, não esconde as polêmicas causadas pelo homem. Vou citar algo aqui que é uma polêmica, é constrangedor, é desagradável, mas está lá. O caso de Davi e Urias, né, que ele pega o seu moço, o seu soldado, e o coloca à frente de uma batalha para que ele vá morrer. E aí você futuramente, mais adiante, você
ouve a Bíblia dizer isso aí. Pode abrir para nós, obrigado, gente. Você vai ver a Bíblia dizer que Davi foi o homem o quê? Segundo o coração de quem? De Deus. Como é que o homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, ele manda matar o seu companheiro, ele manda matar o soldado, ele manda matar o seu melhor homem, e pior, para ficar com a mulher dele, né? Então não se detenha em assuntos polêmicos. Você não vai passar por cima, mas você não vai ficar ali preso tentando tirar cabelo de ovo, né? Procurando cabelo em ovo, tá certo? Terceiro, que é interessante, se houvesse como explicar tudo, não teríamos condições de carregar a Bíblia de tão grande que ela seria. Tá? Se houvéssemos condições de explicar tudo que está escrito na Bíblia, não teríamos condições de carregar a Bíblia, porque ela seria muito grande. E quarto, tá? É porque a grande maioria dessas polêmicas são teorias. A maioria dessas polêmicas, e aqui agora eu quero trazer para os nossos dias, a maioria dessas polêmicas que você ouve, trazendo para os dias, para o século XXI, para a era da modernidade, para a era da tecnologia, para o advento da internet, coisas que você ouve na internet, no YouTube, e pessoas hoje, não se assustem, pessoas ficam muito assustadas e titubeando em vários pensamentos, porque não sabem o que é verdade, o que é errado, porque ele come uma coisa na internet, aí chega na igreja, o pastor dele ensina outra coisa totalmente diferente. Então aprenda com a palavra de Deus, guarde isso. O que a Bíblia diz, eu digo; o que a Bíblia não diz, eu não digo. Guarde isso, jovens. E serve também para os adultos, para os obreiros, que às vezes eu vejo obreiro subir no púlpito, presbítero irmão Heitor, e ele pega um texto que ele não sabe o que é e tenta explicar, e ao invés de melhorar a situação, ele piora. Lembre-se disso, anote isso, de preferência no canto da sua Bíblia. O que a Bíblia diz, eu digo; o que a Bíblia não diz, eu me calo, tá? O que a Bíblia diz, eu digo; o que a Bíblia não diz, eu me calo. E aqui eu deixei um texto para a gente se localizar nele, que é o texto de Deuteronômio 29, 29. Mediante esse assunto que nós estamos falando, Deuteronômio 29, 29 é o melhor texto para essa situação. O que a Bíblia diz? As coisas encobertas são para o Senhor. As coisas encobertas são para quem? Para o Senhor. Agora, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei, da palavra de Deus. Nós vamos falar como nasceu o povo hebreu, tá? Depois nós vamos falar sobre a descendência de Noé, Sem, Éber e os hebreus. Depois nós vamos falar sobre os patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós vamos falar sobre os hebreus novamente, os filhos de Israel e a nação de Israel. 1.4 nós vamos falar sobre a Tanar, o que é a Tanar, o que é a Torá, Nebiim e Ketubim. Quinto, nós vamos falar sobre o tabernáculo, as festas judaicas e o templo. Passa para mim, isso. Na parte 2 deste assunto, nós vamos falar sobre a monarquia hebraica. Quem foram os monarcas do tempo bíblico, do período dos juízes, a monarquia hebraica. No 2.2 nós vamos falar que Deus tinha planos para o reino, vamos falar do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Depois vamos falar do reino que foi dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, as 10 tribos de Judá, e Reino do Sul, Israel permanece em Jerusalém. Depois nós vamos falar sobre o cativeiro assírio, Israel, Reino do Norte, Samaria. Depois cativeiro babilônico, Judá, Reino do Sul e Jerusalém. Passa para mim a próxima. Já passou. O período pós-exílico, os reis, os profetas do Reino do Norte e Reino do Sul, os 3 retornos do cativeiro babilônico, o Reino do Norte e do Sul, sem a monarquia, agora já sem reis, O Reino do Norte e o Reino do Sul vão enfrentar um período que não tem mais reis.
né? Vamos enfrentar aí, vamos ver o período interbíblico. Aproveitando essa oportunidade para falar sobre o período interbíblico, deixa eu dar uma olhada na minha Bíblia aqui. Todos trouxeram Bíblia de forma convencional, de papel, ou está todo mundo no iPad ou telefone? Quem trouxe Bíblia, diga amém. Na sua Bíblia aí, qual que é o último livro do Antigo Testamento? Isso serve para... Olha só. Essa Bíblia minha, eu pensei que era velha, tá vendo? Essa Bíblia aqui minha era... Pensei que ela era velha, mas ela é moderna. As Bíblias mais antigas, eu vou dizer sem querer errar, década de 80, tá? Quando chegava aqui no livro de Malaquias, haviam 4 páginas brancas. Alguém tem essa Bíblia aí? Não tem mais nenhuma. Exatamente. Alguém tem essa Bíblia que depois é o último livro do Antigo Testamento? Depois de Malaquias, aí você vai ver 4 blanket pages. Alguém tem? Ninguém tem, todo mundo Bíblia moderna. O que quer dizer isso? Essas páginas brancas simbolizavam o que nós vamos estudar, chamado de período interbíblico. É o período onde houve silêncio. O último profeta foi em Malaquias. Depois de Malaquias, cessou-se as profecias, cessou-se a palavra profética para Israel, e foi um período de 400 a 430 anos. Por isso as Bíblias mais antigas, quando chega em Malaquias, você vai encontrar 4 páginas brancas. Eu, quando eu era criança, sempre curioso na igreja, eu perguntava assim, eu abria assim, chegava aqui em Malaquias, será que essas páginas é para me escrever, fazer anotação? Né? Aí eu perguntei ao meu professor da escola dominical, falei, por que essas páginas são brancas? Ele disse, porque é o simbolismo do silêncio de Deus para Israel. Gênesis narra, o livro de Gênesis, ele fala tanto da criação, mas ele também não esconde a queda do homem através do pecado, a maldição da terra. Vamos ler, vamos começar a usar a Bíblia. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 17. É quando Gênesis, lembre-se, nós estamos falando da história de Israel. Então nós temos que iniciar do início, Bereshit, né? Do início. Gênesis 3, 7 fala da queda do homem através do pecado. Gênesis capítulo 3, verso de número 17, vai dizer assim: e a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, aí vem a palavra, aí vem a consequência. Maldita é a terra. Quem é que se tornou maldito primeiro? A terra. Então, por causa da queda do homem, a terra sofre as consequências do pecado. E ele, além de falar da queda, ele vem falando da necessidade da redenção. Quando Deus, aqui está um texto que nós vamos esbarrar nele, que é um tanto quanto polêmico. Preste atenção para você entender isso. A necessidade da redenção. Quando Deus vestiu o homem com peles ou túnicas de animal, que os teólogos, os biblicistas vão narrar, vão dizer, vão apontar para o Cordeiro. Vamos lá, Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, fez a quem? A Adão e a mulher, túnicas de peles e os vestiu. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo de número 13. Apocalipse capítulo de número 13, verso 8 diz assim, e adoraram-na
todos os que habitam sobre a terra. 13:8. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Agora entenda-me bem aqui o que nós vamos falar, onde nós vamos tocar. Algumas pessoas já ouviram falar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas o texto bíblico diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Gênesis mostra a expulsão. O homem agora cai, peca, erra, tropeça, inflige a lei. O homem agora é expulso do jardim, que era o lugar onde Deus descia na viração do dia para passear com ele e se relacionar. Deus descia para se relacionar com o homem, com Adão e com Eva, sua esposa. E mostra também a origem das civilizações futuras e a corrupção do gênero humano, quando os filhos... Tá? Vamos tocar no outro assunto aqui, que muita gente se detém nele por talvez desconhecer a palavra de Deus, e a corrupção do gênero humano. Veja, em Gênesis 3:17 houve a queda. Por conta da queda, o homem sofre até hoje. A terra padece, o homem sofre, e consequentemente isso vai dando origem à alimentação do pecado. A Bíblia diz que um abismo ele gera outro abismo. A Bíblia diz que aquele que é puro, que é santo, se santifique mais. Agora aquele que é sujo, se suje mais. É uma tendência da queda do homem caído. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí o verso 18 ele diz: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Verso 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Ou seja, o homem é condenado a trabalhar até enquanto estiver vivo. Quando morrer, para, né? Não tem como, né? Porque dela foste tomado. De onde? Da terra. Deus criou o homem do pó da terra. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Não era essa a ideia de Deus. Não era essa a vontade de Deus. Não era esse plano de Deus para o homem, para que ele viesse, morresse, padecesse, sofresse. Mas por conta da queda, do pecado, o homem agora não só tem que trabalhar pesado, comer do suor do seu rosto, pisar em espinhos e abrolhos, e ainda, além de tudo, morrer, fisicamente morrer. Por isso que Jesus tinha que vir. E quando esse ato maligno acontece, quando o homem cai, quando o homem perece, quando o homem desliza, quando Satanás consegue convencer o casal, e aí quando eles caem, tropeçam, erram, pecam, a condenação cai sobre eles. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer: até hoje, mesmo que o sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado, somos juízes das nossas próprias atitudes, tá? Tem gente que pensa que Deus vai ter que livrá-lo de tudo. Ele comete um ato catastrófico, hediondo, terrível, e acha que Deus tem que o livrar. Então, quando você comete um erro, você infelizmente vai ser culpado por causa das consequências que vão acontecer. E fez Deus a Adão túnicas de peles e os vestiu. O homem precisava de ser restaurado, ser coberto, porque se ele não faz isso, gente, a consequência seria muito maior.
Se Deus não cobre o homem ali, essa cobertura ali que a gente vê, quando a gente lê o texto, a gente imagina assim, essa cobertura é humana, eu vou me cobrir para não ficar nu, exposto. Mas essa cobertura que Deus estava dando aqui ao homem é para que algo pior não acontecesse lá na frente. Então essas peles que Deus cobre aqui é um símbolo do sacrifício de Jesus desde o jardim do Éden. Como os homens começaram a se multiplicar, né, de Adão para cá, houve a multiplicação da raça humana. Civilizações surgiram. Não se sabe quantos anos são de Gênesis 3 até Gênesis 6. Pode ter sido muitos e muitas gerações. Porém, a Bíblia diz, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Eu vou dar uma ajuda aqui, para você que está começando agora, aprendendo a palavra de Deus, e para os mais antigos, que estão acostumados a ouvir coisas aleatórias, posso dizer assim, usar essa expressão para não piorar, né? Entenda-me bem, acompanhe comigo o texto. Então os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Então viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, elas eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. O texto entrar é ter relacionamento, relação com ela. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Outro texto que para alguns é polêmico, mas para os que entendem não é. Esta palavra arrependeu-se, eu lhe pergunto, Deus se arrepende? Não. A palavra arrepender aqui, na literatura, é um eufemismo. O que é um eufemismo? Ele pega um assunto polêmico, delicado, constrangedor, doloroso, difícil, e ele ameniza. Deus não se arrepende, mas Deus viu que o homem estava caminhando para o caminho da corrupção. Então Deus disse assim: eu vou ter que tomar uma providência. Por que Deus toma uma providência? Porque nós não somos robôs. Se Deus fosse criar um homem e dissesse: olha, eu vou apertar esse botão, você vai daqui até ali, automaticamente não. Deus vai acompanhando a raça humana, e à medida que a raça humana vai caminhando, Deus vai corrigindo. Então esse arrepender de Deus é como se fosse: eu tenho que entrar para corrigir, porque senão eles vão se matar. Eles vão se matar. Já viu aquela expressão? Eu tenho que entrar ali para separar aquela briga, porque senão eles vão se matar. Deus, da mesma forma, estava olhando para o homem e estava vendo que o coração do homem, o pecado tornou-se algo tão terrível no coração do homem, que o homem estava fazendo atrocidades, coisas absurdas. E Deus disse: eu preciso intervir. Eu vou desmistificar a questão que se ouve na internet sobre os famosos Néfilins, gigantes. Criaram um filme, e isso aqui vai bombar. Criaram um filme na internet, que os gigantes, não sei o que lá mais. Preste atenção que eu vou dizer para você. A palavra aqui, quando os filhos de Deus, por isso que é importante você conhecer um pouquinho dos originais. Quando os filhos de Deus se relacionaram com as mulheres, filhas dos homens, a palavra filhos de Deus Bene Ha Elohim. Ben, de filho, vou apagar aqui. Palavra Ben, no hebraico, Ben, filho. A palavra Ha é um pronome.
palavra Ra, pronome o ou a, tá? E Elohim, Elohim, todo mundo sabe, Deus. Então, quando os Ben-Ha Elohim relacionaram com as El Benot Ha-Adam. Olha só, hein? Vamos desmistificar isso aqui hoje. El Benot Ha-Adam. Ok? Talvez nesse ponto aqui não precise saber nem muito de hebraico. Se eu sei que a palavra Ben é filho, Elohim é Deus, então os filhos de... E aqui nós temos aqui agora a palavra El para Deus, El Benot Adam. Então as filhas de Adão. Então houve uma conjunção, uma ligação entre os filhos de Deus com as filhas de Adão. Agora preste atenção que eu vou dizer para você. Isso aqui é muito importante. Preste atenção. Os filhos de Deus, esses são os filhos de Deus. Sem dúvida, e quero que coloque um grifo aí, um grifo. Sem dúvida, esses filhos de Deus foram os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Filhos piedosos, descendente da linhagem piedosa de Sete. Filhos de Deus, muito bem falado. Quer falar alguma coisa? Muito bem explicado. Por quê? Porque na cabeça das pessoas hoje, devido a tantas informações, se confundem. Eu quis me deter nesse texto para desmistificar uma coisa que sempre me perguntam quando me esbarram por aí. Esses filhos ali de Gênesis capítulo 6 são os famosos Nephilims. Por quê? Olha aqui, a relação dessa relação nasceram filhos valentes, que no hebraico, e aí aonde entra o original da Bíblia. Quando você começa a entender um pouquinho do original, os meninos que estão estudando, que eu já sei que estudam hebraico e grego, Bianca, Brenda, Samuel, já estão caminhando nessa linhagem, para eles a mente vai abrir muito mais. Preste atenção por quê? Porque desta relação que nasceram dos filhos da descendentes piedosos de Sete, o problema aqui foi que eles casaram, eles se relacionaram com ímpios. Aí que mora o perigo. Quando a gente fala, inclusive domingo eu preguei, falo, você não precisa ir num arraial estranho, você não precisa ir buscar na feira, você não precisa ir buscar na boate, você não precisa ir buscar no high school uma pessoa para você casar, você tem que buscar dentro do seu arraial, pessoa que prega e professa a mesma fé com você, porque aqui aconteceu o maior erro. Eles estavam se relacionando com as filhas de Caim, que eram considerados ímpios, que já eram pervertidos. Eu disse que devido à queda do homem, as civilizações se corromperam, e os descendentes de Caim escolheram a impiedade por padrão de vida. E aqui temos os piedosos filhos de Sete, homens que foram ensinados a palavra, que estavam aos pés dos seus pais, que adoravam a Deus, e aí eles viram as meninas, e domingo eu preguei sobre um rapaz que aparentemente viu isso. Ele foi criado na cultura, ele era nazireu de Deus, não podia fazer isso, aquilo. Quando ele vê a menina do outro arraial, ele fica louco, ele fala, nossa, que menina bonita. Mas só que ela não batia com ele, por isso que nós temos problemas conjugais. Um jugo desigual. Deixa eu pegar o seu gancho da palavra jugo desigual para explicar para você o que funciona como jugo desigual. A Bíblia em Isaías diz assim que a unção, ela despedaça o jugo, né? Ou seja, o óleo, ele quebra o jugo. Jugo, gente, para quem veio da roça, rurícola, do campo, sabe, é aquela canga que coloca em cima do boi para ele puxar a carga. Olha como é que funcionam as coisas. Então nós temos dois bois, um do lado do outro, puxando a carga. O jugo é o mesmo, a canga é a mesma, o tamanho é a mesma, o molde é o mesmo. Então os dois andarão no passo, né, correto. Um dá um passo, outro dá um passo. Agora coloca um jugo desigual no outro boi para ver se ele sai do lugar. Hein? Não consegue. Então por isso que a Bíblia diz,
Não podemos atar a nossa vida a jugo desigual. Isso serve para nós, para vocês jovens. Vão casar, procure um menino daqui de dentro, né? Não é daqui de dentro da igreja, mas da igreja, da casa de Deus, que esteja na presença de Deus, que está... Quando eu falo, gente, eu não estou brincando, quando eu falo que você tem que andar com quem é mais crente do que você, quem busca mais a Deus do que você, quem tem mais unção do que você. Por quê? Porque o jugo, ele vai se nivelar. Agora, se você procura uma pessoa que é ímpia, entendeu? Gente, acontece muito, eu já vi muito isso. A pessoa anda bem, namorando, caminhando, é uma maravilha, o rapaz vem para a igreja, a moça vem para a igreja, casou, ele mostra que ele é. Por quê? Porque no coração dele é desigual, ele está tendencioso à desigualdade, julgo desigual. Então prove, você vai casar, prove se o rapaz é crente mesmo, se ele é obediente, se ele obedece pai e mãe, se a menina é uma menina direito, se a menina é uma menina serva de Deus. Tente conhecer a casa dela, olhe para a casa dela, vê se ela é uma menina comportada, se ela respeita o pai, se ela respeita a mãe. Porque aí você não vai correr o risco de ter um jugo desigual. Agora, voltando para Gênesis. Por que é que Israel sofre? Começa aqui o sofrimento de Israel. Alguém disse assim, começa lá quando Abraão e Abrão e Sarai tenta dar um jeitinho na promessa de Deus. Mas o erro não começa lá, o erro começa aqui. Quando os filhos piedosos de Sete se unem à linhagem de Caim, que era uma linhagem de impiedade, dos ímpios. Então, gente, dessa relação nasce. Agora sim, essa relação agora faz sentido. Eu estou acabando por causa do horário. Agora essa relação faz sentido. Da relação dos Bene Ha-Elohim, os filhos de Deus, homens de Deus, da linhagem piedosa de Sete. Gente, eu vou ratificar, eu vou corroborar, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Se você tiver uma Bíblia mais antiga, você vai ver o comentário da Bíblia. São os filhos piedosos de Sete, homens piedosos. E o pastor Loilson leu ali Lucas capítulo de número 3:38. Depois você pode acompanhar e ler. Entendeu? Então agora sim começa a fazer sentido. Eles que eram filhos de Deus casam com as filhas de Adão. Obviamente, quando a Bíblia fala assim, porque era pai de fulano, às vezes ele está falando do avô, e aqui no caso é a descendência passada, a linhagem de Caim, que era uma linhagem pervertida, uma linhagem ímpia. E dessa relação agora, dos Ben Ha-Elohim, nasceram, agora sim, agora nasceu uma linhagem. Desse casamento, o humano, gente, casamento humano. Não tem essa história de anjo ter relação com o ser humano, gente. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás. Então, do relacionamento aqui agora, nascem os filhos chamados filhos valentes. Aí sim nascem os homens fortes. Porque aqui tinha uma genética, aqui tinha outra. Então nascem os filhos fortes, que no hebraico, olha aí, vamos entrar no hebraico novamente. Agiborim. A expressão agiborim significa guerreiro, valente e herói violento, que também narra a destruição da raça humana no capítulo 7, quando é narrado o dilúvio. Os homens que perseguem Noé, que negam a palavra, que não aceitam a mensagem, é a geração que é corrompida por causa desse relacionamento e se depravaram diante de Deus. Porque se você olhar por esse prisma, é óbvio, quem foram os primeiros moradores? Quem surgiu? Adão. E outra teoria, tá? Não é teologia, outra teoria é que existia... São tantas fábulas, gente, que não dá para engolir. Que existia uma outra raça humana na Terra. Por conta disso, como é que eles tinham... Qual foi a ordem de Deus para o homem? Crescer e multiplicar. Entendeu? Agora, infelizmente, gente, existe uma outra teoria aí que é terrível. Vou desmistificar, vou quebrar ela aqui hoje.
que diz que dentro do ventre de Eva existiam duas sementes. Alguém já ouviu isso? Semente do bem e semente do mal. Isso não faz sentido. O que faz sentido é o seguinte, deixa eu explicar para você. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm mais de um filho? Agora me responda, os seus 2 filhos são iguais? Pronto. Respondido. Entendeu? Então, aonde que nós devemos entender? Que nós somos seres nascidos de homens e mulher, óbvio. Somos uma geração caída por causa do pecado. O primeiro pecado é o pecado original. Por isso que Jesus veio para nos curar, nos lavar. Gente, preste atenção que eu vou dizer, isso aqui é muito sério. Vai para a internet, vocês vão guardar isso. É importante, é necessário o homem, o ser humano, aceitar a Jesus. Porque se não aceitar Jesus, ele vai se tornar como descendente de Caim, homem ímpio sem Deus, ímpio sem a bondade de Deus, ímpio sem a graça de Deus. Eu digo para você, nós que somos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, entendemos Jesus, nos crucificamos, vamos aos pés da cruz todos os dias, cometemos erros, ou seja, que temos temor a Deus. Agora imagina um ser humano que não tem temor a Deus. Que atrocidade, que barbaridade ele não pode fazer. Aí quando você vê um noticiário lá na televisão, algo assim, acolá, você diz, como um ser humano pode fazer isso? Eu digo para você que pode. Um homem sem Deus, ele pode fazer atrocidades. Mas um homem com Deus, ele tem temor ao Senhor. E a Bíblia diz lá em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que precisamos temer a Deus. Amém? E eu vou encerrar aqui com essa parte que eu precisava tocar nesse assunto, porque às vezes me entala, eu sou deparado, falado, e os nefilins, aí, os descendentes da linhagem piedosa de Sete, nasceram filhos valentes, que no hebraico se chama Ragiborim. Expressão Ragiborim significa guerreiro valente, herói violento, e narra a destruição da raça humana em Gênesis capítulo 7, lá no dilúvio. O reinício da raça humana com os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Eu vou parar aqui por causa do horário, já são 8h55, tá? Mas semana que vem nós vamos ou falar sobre os pilares do cristianismo. Eu não quero perder nenhum dos 2 focos, porque eu não deixei o outro de lado, mas eu precisava dar início aqui. E nós vamos falar sobre a origem dos hebreus, o nome Éber, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os hebreus, os filhos da nação de Israel, e tem muita coisa para a gente falar aqui, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração.